Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos novamente com uma série de vídeos com a Ilona. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante que eu particularmente não sofri, mas eu conheço muitas mães, amigas que passaram, que é educação especializada, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender. Por quê? As crianças, todo mundo tem direito à educação, né? Está previsto em lei. Previsto na Constituição Federal, inclusive. Exato. E aí o que acontece? Quando a gente se depara com a situação de levar nossas crianças, isso eu falo não só com pessoas com TEA, tem as crianças com síndrome de Down, e a gente tem já em faculdades especializada e tal, educação física adaptada pra gente que estuda, e a gente chega na escola, sempre dá um jeitinho às vezes de negar essa criança. Como proceder nessa situação? Geralmente, infelizmente, entrando com processo. Nesse ponto especificamente, realmente entrando com processo contra essa escola para obrigar ela a tá conseguindo, né, manter essa criança lá dentro. Porque eu entendo também que, por exemplo, é muito fácil eu vir aqui e falar pra mãe, mas tenta mudar de escola, porque realmente nessa escola, se essa escola já está mostrando pra você que não é possível, não é possível não, né, que ela não quer essa criança lá, já vai ficar, né, difícil pra essa criança. Só que também existe o ponto de que muitas mães, elas moram perto dessas escolas, né, e muitas mães não têm como. Isso mães e pais, mas principalmente mães, porque a gente sabe como é a situação do Brasil, infelizmente. Mas que muitas mães acabam levando essas crianças nessas escolas que são perto de casa e vão trabalhar. Ou que é perto do trabalho e vão trabalhar. E que podem, né, estar dando esse auxílio, se necessário, que vai estar perto, né? Ou se de algum parente, né? Então, assim, basicamente o que acontece? Quem cuida de tudo isso é o Ministério Público, tá? Não é nem... porque o que acontece? Essa parte é uma parte que lida com a questão do preconceito em si. É a mesma teoria de você entrar num prédio que não possui acessibilidade. Sim. Se você entra num prédio e que esse prédio tem só escada e você é cadeirante, você pode pedir que esse prédio... Você pode pedir não, você pode exigir que esse prédio ele construa uma rampa. Independentemente se ele tem condição ou não tem condição. Porque você comprou um apartamento lá, você tem o direito de você estar morando lá. Então, assim, entra na mesma situação de uma criança com TEA. Essa criança tá lá, essa criança esteja pagando ou não pagando, né? Porque a escola pública, ela não pode negar, mas às vezes entra numa questão de preconceito, dos professores, né? Infelizmente. E você pode estar exigindo um tratamento com relação a isso. Você pode estar exigindo que essa escola esteja realmente aceitando, né? Vamos colocar bem entre aspas, aceitando da criança estar lá. E também você pode estar exigindo que essa criança esteja junto de um profissional que esteja ajudando ela por todo esse caminho, né? E aí eu pergunto, como que a gente vai realizar esse processo? Porque assim, como provar que essa escola não aceitou? Certo. Não sei, essas suas amigas, por exemplo, elas chegaram aí na escola, como que foi a situação? Simplesmente chegam e falam, a gente não tem como, não tem condições. Certo. É mais uma escola privada, né? Exato. Às vezes nem é privada, também é pública. E aí as minhas amigas, basicamente, uma tentou mudar e a outra realmente entrou no processo e não conseguiu. Mas o que precisa? O que precisa necessariamente disso não é nem... Porque, assim, a comprovação é uma coisa muito difícil, né? Se você for ver. Porque como que você chega pra uma pessoa e fala, ela não quis. É porque hoje tem todo mundo tem um celular. Exato. Então, às vezes está um áudio gravado, um vídeo, alguém escutou que vai ajudar. Sim, mas assim, tirando essa parte de testemunha, se não tiver nada, absolutamente, dá pra ser comprovado pelos documentos da escola, entendeu? Porque assim, a partir do momento que você fala, aqui não tem condição da gente estar com uma pessoa, por que ela então deixou outras pessoas entrarem nessa escola? Não faz sentido nenhum. Né? Então, você consegue comprovar através dos documentos. E aí, por isso também o processo. Porque aí não é você que vai chegar na escola e falar, dá os documentos aí de todos os alunos, né? Infelizmente não pode. Mas, assim, é realmente você entrar nesse processo, fazendo tudo, denunciar no Ministério Público, que eu acho que, assim, é o essencial. Isso em qualquer sentido de preconceito, tá? No sentido
prédio que eu falei, no sentido de estarem negando o seu filho dentro da escola, qualquer coisa que minimamente te gere realmente essa revolta, vai no Ministério Público, porque provavelmente você pode estar denunciando alguma coisa nesse sentido, tá? Então, e essa escola, esse local, provavelmente vai estar sofrendo, inclusive, com esse tipo de atitude. Agora, pessoal, eu vou perguntar sobre acompanhante terapêutico ou auxiliar. Muitas crianças, o TEL também, precisa, dentro da sala de aula, de um monitor, desse acompanhante para ajudar, até para levar ao banheiro, ou precisa fazer uma tarefa, para compreensão. E muitas escolas não têm. A gente tem que entrar com pedido para receber esse auxílio, esse acompanhamento, né, para criança. E demora. Sim. E aí a gente não tem que mandar a criança para a escola, né? E essa criança não consegue se desenvolver, porque não tem essa ajuda. A professora, coitada, tá lá com 30 pessoas, né? E como que faz? A grande questão desse tipo de situação é a urgência, certo? Então, existe um remédio constitucional, inclusive, que se chama mandado de segurança. Ele basicamente realmente entra, vamos colocar na parte mais simples, entraria como um processo. Porque o mandado de segurança, ele é feito para um direito líquido e certo. Seria direito líquido e certo. Ele obrigatoriamente precisaria e teria que ter essa pessoa do lado dele. E isso está garantido na Constituição, em leis, em todos os lugares que você estiver lendo, que estejam relacionados com o direito dessa criança com deficiência, tanto na parte da educação, porque isso é um direito constitucional, quanto na questão dos direitos dessas pessoas com deficiência nas outras leis que possuem. Então, é realmente entrar com esse mandado de segurança, porque o mandado de segurança é a forma mais rápida que você tem de estar garantindo esse tipo de direito. Se você entra com um processo, talvez esse processo demore muito tempo até você conseguir. O mandado de segurança é amigo mais rápido. Gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Essa coisa do acompanhante, ela funciona só na escola? Ou, por exemplo, eu vou levar meu filho no brinquedo pet, que está no ambiente privado. Eu posso pedir que essa empresa, no caso, tenha esse acompanhante? Ou eu tenho que levar o meu acompanhante para o meu filho? Não faz sentido você levar o seu acompanhante para o seu filho, né? Era realmente necessário que as empresas estivessem munidas dessas pessoas. Era necessário que as empresas estivessem respeitando os direitos dessas pessoas com deficiência, né? Infelizmente, e volto no exemplo que eu dei novamente sobre a questão do elevador. Da rampa. Os lugares atualmente, em 2024, não estão preparados para essas pessoas. E são pessoas que realmente precisam de um auxílio. E não faz sentido você ter que escolher, por exemplo, um restaurante, qual restaurante que eu vou, porque não será que o Theo vai se sentir bem nesse restaurante? Será que ele vai ter um atendimento bom nesse restaurante? Será que as pessoas vão olhar para ele de forma diferente? Como que ele vai se sentir? Não faz sentido hoje em dia. Então, assim, elas deveriam ter. Isso realmente deveria ter. E volta na parte do Ministério Público. É uma questão de denúncia no Ministério Público. Perfeito. Eu perguntei, gente, porque eu passei por essa situação, assim, que o Theo estava num local e a pessoa chegou e falou assim: não tem como, traga o seu acompanhante terapêutico. E assim, era um lugar que eu já pagava o local e simplesmente eu deixei pra lá, hoje o Theo não frequenta esse local. Sim. Então, pessoal, fica essa dica. Então, curte o canal, deixe seu comentário aqui embaixo, sua Posso só dúvida. falar uma coisa antes de tudo isso? Eu acho que o mais importante de tudo, toda essa parte, é a questão de que, até no sentido, se você for olhar de forma capitalista para tudo isso, é bom para essas pessoas que possuem todo esse tipo de estabelecimento, seja um restaurante, seja um salão de festa, seja uma academia, seja qualquer local, ter um acompanhante nesse local, porque é um cliente que você tá perdendo. Então, é o que eu sempre falo, é se colocar no lugar da outra pessoa, a empatia, o respeito. Exato. Lembrar também que a gente, como mãe, pai, cuidadores, a gente tem o nosso direito de curtir, viver, ter o nosso momento também, né? Não é só que a gente tá deixando aquela criança lá e vambora. Certo? Então, sempre empatia e respeito são as duas palavras principais nesse momento. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, deixa dúvidas, comentários. Vou deixar também o @ da Wainona para vocês serem bastante para ela lá no canal dela. Curta o canal, compartilha, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E, mais do que nunca, lembre do nosso lema. Nós aprendemos com as diferenças. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.